Edição aqui do nosso painel regional Debates, né? Você acompanha, confere conosco sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, personalidades da nossa região, personalidades do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas e junto com você, discutindo e debatendo os temas que estão na pauta regional, que fazem o dia a dia aqui da nossa região metropolitana e, claro, os temas nacionais também. Lembrando sempre que a reprise é às 20 horas, 8 da noite, um pouquinho mais à frente, 10 da noite, painel regional também discutindo e debatendo a região, com entrevistas importantes sobre os temas da cidade, da Baixada e do Brasil. Nessa edição, com prazer, a gente recebe aqui o diretor regional da Agência Metropolitana, Marcelo Bueno, que nos dá a honra da participação nesta edição. Tudo bem, Marcelo? Um prazer ver você. Tudo bem, Boturão? Tudo bem, os integrantes da mesa, meus amigos? Um prazer muito grande estar de volta, viu? Prazer em recebê-lo aqui, como também a nossa Olívia Pérez, cientista política, que mais uma vez participa com a gente aqui. Tudo bem, Olívia? Tudo bem, Boturão. Boa tarde, Marcelo. É um prazer participar de mais essa edição do Painel Debate. E o nosso Uriel Vilas Boas também mais uma vez participa e colabora conosco aqui no Painel Regional Debates. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, Boturão. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Olívia. Estamos aí para questionar o Marcelo. Questionar o Marcelo Bueno, né? E propor aí debates profundos, né, com relação ao desenvolvimento, ao crescimento das cidades aqui da região metropolitana. 3014 5281, telefone para você entrar em contato conosco, ligue para cá, participe com a gente, envie aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião a respeito dos temas que a gente coloca em debate, que a gente coloca em discussão aqui na sequência, né? Pelo Facebook, facebook.com/painel regional, né? Pelas redes sociais você participa também com a gente. Lembrando que online, você acompanha a gente também pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clicando lá no ícone Painel Regional, e depois do programa encerrado ele vai para o YouTube. Aí você revê os melhores trechos, na sua opinião, né, ou o programa por inteiro, se você assim o desejar. A gente está acostumado em toda abertura mostrar aqui as manchetes dos jornais que são parceiros nossos. Hoje, por um problema técnico, aí ficamos aqui sem o exemplar do Diário do Litoral nas mãos, dentro do Gazeta de São Paulo, né? Mas a manchete do Diário do Litoral fala da sessão de ontem conturbada, né, na Câmara de Cubatão, onde por 8-3 os vereadores, né, aprovaram uma comissão processante que vai avaliar a cassação, o processo de cassação da prefeita Márcia Rosa. A prefeita Márcia Rosa que realmente vem sofrendo aí uma série de derrotas, aí, 2 na Justiça seguidas, né, e agora sofre essa na Câmara, que fica absolutamente claro que a sua base de apoio foi para o chamado espaço, né? Não sei o que vai acontecer, muita gente esperando por uma definição da Justiça imediata, ainda esta semana, pela cassação, e o grupo que apoia a prefeita, os advogados da prefeita, tentando no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, uma liminar que possa, né, mantê-la no cargo, pelo menos durante o período em que ela estiver recorrendo ao Tribunal Superior Eleitoral. Bom, vamos começar conversando aqui com o Marcelo Bueno, né? Mas antes disso nós temos uma série de movimentos hoje, uma série de situações complicadas, uma paralisação da Polícia Federal, essa me parece confirmada, e a paralisação da Polícia Civil, o Marcelo Bueno, está prevista para hoje, né? Em 13 ou 12 estados, aí mais o Distrito Federal, acaba aqui em Santos não sendo confirmada pelo presidente do sindicato da categoria, o Walter Oliveira Santos, né? Em todo caso, uma situação desagradável, né, esse tipo de... Nós também não recebemos essa confirmação. Nenhuma confirmação, né? Pelo menos na agência não tivemos essa... Correu por todos os sites ontem, né? Mas assim, nós não tivemos qualquer menção, né, da confirmação dessa greve. É uma situação delicada, chata, num momento complicado, né? A impressão que a Copa do Mundo vai servir de escopo, né, para que tudo aconteça. O país, na minha visão, né, de cidadão, tá implodindo, né? Você vê, nós estamos prestes a receber quantas seleções? 32. Mais de 32 seleções. 31, porque a outra é a nossa. É a nossa. Então são 31 seleções. Das 31, 3 vão ficar na região, nem que for por um período curto, mas vão ficar aqui na região da Baixada e vão presenciar, infelizmente, o que está acontecendo no Brasil, não só em São Paulo, mas como no Brasil todo. Rio de Janeiro também, parada de serviços públicos. Aqui em São Paulo, esse vandalismo generalizado que perdeu aí um pouquinho
do fiel da balança, né? Perdeu um pouquinho da sua originalidade. Agora, os seus objetivos, talvez, né? Ou nem encontrou ainda os objetivos. O vandalismo hoje virou uma prática sem qualquer escrúpulo daqueles que a organizam. Muito bem. Olívia Pérez, você que é especialista no assunto, está sempre antenado com essas questões todas. Greve Polícia Federal, greve Polícia Civil, repito, não confirmado pelo Walter Oliveira Santos, não é? Que preside o sindicato aqui na Baixada Santista. Eu já fico na dúvida, tem greve ou não tem greve? Me parece que não há greve da Polícia Civil mesmo. As delegacias aí estão funcionando e a gente que tem realmente a confirmação da Federal, né? Ou seja, mais um movimento aí, mais uma turbulência. Né? Mais uma manifestação, né? A gente está vivendo então um período de muitas manifestações. Essas manifestações são diferentes das manifestações de junho do ano passado, porque as manifestações de junho elas eram espontâneas, não tinha uma pauta muito bem definida e contava com com uma parte significativa da população brasileira. Essas manifestações de agora, elas são organizadas, né? Geralmente por sindicatos e movimentos sociais. E elas estão aproveitando uma janela de oportunidades. Por que uma janela de oportunidades? Porque quem se manifestar agora tem mais visibilidade nacional e internacional por conta da Copa do Mundo. Os olhares do mundo inteiro estão voltados para o Brasil. A gente tem um momento delicado da Copa, né, que todos os governantes estão com medo, que manchem aí esse grande evento que vai acontecer no Brasil. É um momento delicado para os candidatos que querem ser reeleitos. E já é uma pré-campanha eleitoral, né? Então, o cara que é contra o governo do PT, né? Ele se manifesta aqui, contra o tal do governo, ele se manifesta lá. Então, já tem uma organização aí, uma pré-campanha antecipada. Além disso, parece que a população brasileira pegou gostinho pela mobilização, né? Então, qualquer reivindicação vai lá para as ruas. Mas a gente tem que tentar para os fatos que é um tipo de manifestação diferente do que a gente viu anteriormente. Lembrando, não é, que a gente está muito acostumado a acompanhar aí pela televisão as coberturas internacionais, né? Que são feitas, todo mundo sabe, né? Pela Rede Globo, né? Que detém os direitos às transmissões. A Band, né, que compra, ou que a Globo, compra os repasses da Globo, às vezes para a TV aberta, às vezes só para a TV a cabo, a Band Esportes. Né? A Sport TV e a ESPN principalmente. Né? Agora a Fox também, né? Entrou pesado, também vai cobrir Copa do Mundo. Nós estamos acostumados a ver as coberturas em outros países. Né? O Uriel e o Marcelo gostam muito de futebol, né? Palmeirense, Uriel, São Paulino, Marcelo Santista, que como eu espero que a Olívia me acompanhe, não sei se a Olívia... Santista. Então estamos aí uma nítida vantagem, não é? Ainda bem, né? Mas estamos acostumados a ver sempre essa cobertura da Copa do Mundo realizada em outros países, né? E sempre com um repórter lá, não se esqueça disso, né? Normalmente os veículos, né, de grande porte, a Globo principalmente, mandam um repórter um ano antes da Copa, né? Para ficar enviando boletins, né, do que está acontecendo no país, o preparativo para receber, como disse o Marcelo Bueno, as 31 seleções, já que a 32ª é a da casa, enfim. Então não se esqueçam que todos esses outros grandes países classificados para a Copa, né, países importantes, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, enfim, né, também mandam os seus repórteres, seus representantes um ano antes, 10 meses antes, enfim, para falar do que está acontecendo no Brasil, sede da Copa do Mundo, né, o Uriel? Acho que é por isso que a Olívia coloca bem, né? Coloca bem no ponto. Melhor momento para se colocar e para realizar manifestações não há, né? Pois é, mas eu faço apenas duas observações. A primeira delas é que eu não gosto de usar essa expressão a população ou o povo. São coisas muito focadas, muito pontuais, muito localizadas, e não é generalizada. Tanto é que não há unidade de ação nos movimentos. E como sindicalista, evidentemente, que eu sempre defendi a greve como uma arma muito forte por parte do trabalhador, quando não há diálogo, quando não há discussão. E esta é uma questão, e a outra questão que me preocupa, caramba, nós tivemos em São Paulo, final de semana, a virada cultural. Até na virada cultural teve vandalismo. Porque onde estamos? Não podemos mais reunir pessoas para nada, para comemorar, para comer um churrasco num bar na esquina, vai ter vandalismo. Então é uma situação que exige uma avaliação, e quando eu coloco essa avaliação, eu gosto de provocar que os especialistas nessa matéria fizessem um estudo do que está acontecendo. Porque há inclusive, até onde os meios de comunicação podem mudar um pouquinho esse quadro, na medida em que você não pegue um
um noticiário que começa, vai do início ao fim, praticamente um percentual elevadíssimo de crimes, tragédias, tragédias, esquecendo as coisas boas. E eu acho que o brasileiro tem muita coisa boa para ser feita. Inclusive os governos, e aí eu não vou nem dizer o governo do qual eu defendo a linha política, todos os governos têm algo que está sendo feito. O que está parecendo-me, está faltando de como envolver as comunidades para participar dessas discussões, desses encaminhamentos para mudar esse quadro. Fernando Henrique Cardoso disse uma frase curiosa que eu já coloquei em discussão aqui recentemente, né, nas comemorações, no aniversário da sua fundação. Ele, aliás, recebeu aí uma série de ex-governantes importantes, né, e ele disse que jamais imaginava identificar, né, no povo brasileiro o que ele está identificando nos dias de hoje. O brasileiro está com raiva. Né? Foi a frase dita pelo FHC, que foi muito comentada por vários veículos de comunicação. Você acha isso, Marcelo Bueno? Chegamos a esse ponto? Eu não sei, olha. Raiva ou cansaço por coisas que não acontecem? Qualquer palavra inflação subindo, essas coisas todas. Qualquer opinião vinda de Fernando Henrique Cardoso, você tem que ser levada. Tem que ser levada, às vezes. A palavra ela era uma palavra forte. Pesado, claro. Mas ela pode retratar aquele momento. Eu acho que a decepção também seria uma palavra a ser usada para o sentimento do brasileiro. Né? Eu também eu cresci, como todos nós, já crescemos, ouvimos. Né? E talvez essa indignação do Brasil seja natural até certo ponto. Não vandalismo. Né? Você quebrar tudo, fazer bandidagem, se aproveitar de um momento... de um momento democrático, que você pode, a greve ela está prevista até na Constituição, né? Você pode fazer a greve, você pode lutar pelos seus direitos, mas deve. Agora, até você passar dos limites, né? Onde termina o seu, começa o meu, né? Então, a minha responsabilidade termina onde começa a sua. Então, acho que essa mistura, né, de paradigmas, de movimentos, né? Como a Olívia disse, é muito diferente do que a gente passou ano passado, sem dúvida. Foram manifestações genuínas, né? Foram manifestações bem feitas. Tudo bem que houve também o quebra-quebra, mas de uma intensidade menor. Hoje não. Né? Hoje você vê um motorista de ônibus parando a avenida, atravessando, tirando a chave e indo embora. Ou seja, queimando. Cada um se vira do jeito que pode, né? Então eu acho que essa desorganização, né, ordem e progresso, né, onde está a ordem? Né? A ordem gera o progresso e vice-versa, o progresso gera a ordem. Nós perdemos um pouquinho desse foco, pelo menos nesse período conturbado que a gente está vivendo. Diga, Olívia. O brasileiro está com raiva, né? Lá no começo do século XX, né, os intelectuais brasileiros eles trataram de criar uma imagem, né, que caracterizava o povo brasileiro. Né? Dessa caracterização do povo brasileiro vem alguns mitos. Uma, a ideia do homem cordial, né, que foi defendida pelo Sérgio Buarque de Holanda, e outra, a ideia da democracia racial, que foi defendida pelo Gilberto Freire. Então criou-se essa ideia de que o brasileiro é um povo cordial, bondoso, amoroso, que convive bem com as diferenças. Então esses mitos eles já vêm caído com estudos mais recentes, aliás, mais recentes não, já ao longo de alguns anos. E vem demonstrando que o brasileiro tem uma cultura da violência que permeia suas relações. Pelas redes sociais a gente consegue ver muito bem essa cultura da violência, né? Então a gente tem aí as pessoas compartilhando sempre fotos e vídeos que mostram as cenas mais chocantes de atos de violência, né? E na internet elas sentem mais livres para expor o seu pensamento. Então elas ficam à vontade para defender ideias como a justiça feita pelas próprias mãos, ideias essas imorais e ilegais. Então a gente está percebendo então essa cultura da violência, ela permeia as relações brasileiras e não o contrário, não se trata de um homem cordial. Mas a gente tem hoje em dia uma insatisfação muito maior mesmo. Uma insatisfação com a economia. A pessoa não precisa saber ler, entender muito de economia para saber que a inflação está crescendo, que o dinheiro dela não está dando para comprar a carne e o que ela precisa para comer. Tem uma insatisfação com a política, né, que é expressa aí, tanto a população ficar vendo casos de corrupção, desvio de verbas, ela fica mais descontente com o andar do nosso governo e tem uma insatisfação também com os resultados das Copa, né? Então era prometido que ia ser feito muitas obras de infraestrutura, de mobilidade, só 40% das obras elas foram realizadas e mesmo assim as que foram realizadas dizem respeito a grandes estádios e a mobilidade entre aeroporto e estádio, o que não beneficia a população. Então junto a essa cultura da violência, essa insatisfação geral e a gente tem essa ideia do homem
ordem cordial sendo destruída. Uriel, para amarrar esse assunto então, só para a gente... O conceito do Brasil, dos brasileiros no exterior, principalmente na Europa, é um povo realmente afável, né, gozador, brincalhão. Isso é esse conceito que tem lá. E é uma situação curiosa o FHC, a expressão que usou em relação ao governo, porque ele até se caracterizou como de esquerda. Ele se identificou, eu sou de esquerda. Embora não acreditem, eu sou de esquerda. Não é? Mas há uma situação curiosa. Ele está se referindo ao governo federal ou ao governo estadual? Porque o governo estadual são 20 anos, o governo federal são 12. Os problemas que nós enfrentamos em São Paulo, como se caracterizariam isso? Porque aqui também é onde tem esses fatos muito graves que estão acontecendo. Inclusive ontem em São Paulo, a divergência entre uma categoria de trabalhadores, que é o transporte coletivo, e isso é uma questão que eu até contesto, na forma de agir, de forma improvisada em relação a certas áreas, saúde, o transporte, tem que pensar e envolver a comunidade em apoio à greve. Nesse caso, não há apoio. Então, é uma situação muito complexa e que merece realmente muita avaliação com toda a frieza. Eu acho, só para fechar essa coisa, acho que o Fernando Henrique não partidarizou, né, essa avaliação aí, né? Ele, na verdade, analisou como um sociólogo, e um sociólogo importante, né? Reconhecido internacionalmente, né? E muitos dizem, né, um grande sociólogo, eu ouvi essa frase, apesar de ter sido presidente da República, né, é um sociólogo reconhecido internacionalmente. Eu acho que isso é uma bobagem. Eu acho que o governo Fernando Henrique teve erros e acertos, na minha opinião, mais acertos do que erros, como mais acertos do que erros também teve o governo do ex-presidente Lula, né? E agora estamos vivendo uma situação difícil, complicada, a economia virou do avesso e o atual governo não consegue dar a resposta atual, adequada, né, à população brasileira. Bom, vamos falar do plano estratégico de desenvolvimento aqui para a Baixada Santista, né, meu caro Marcelo Bueno, que me parece que levou aí bastante tempo para sair do papel, para ser produzido, e agora está prontinho. Explica aí para as pessoas que estão nos acompanhando, de que se trata? Bom, nós vivemos numa região consolidada, pelo menos essa é a nossa ideia de região metropolitana, né? Sem dúvida. É uma consolidação que precisa de um planejamento constante para se manter consolidada, né? O que a gente começou a fazer em 2011? Iniciou um processo, né, de formalização e de formatação dessas políticas públicas para o planejamento regional, né? É o fortalecimento, o agrupamento, o alinhamento de investimentos na região que precisavam ser feitos para que nós tenhamos um cenário produtivo, um cenário positivo até 2030. Então, não podemos mais governar sem planejar. Eu acho que esse momento já foi, já passamos disso, né? E a agência, né, o governo do Estado, ele se preocupou em planejar a região para os próximos 16 anos, né, até 2030, 2014, 16 anos. Então, nós, a partir do dia 28 de maio, quando nós vamos entregar aos prefeitos da região uma cartilha orientativa, nós estaremos vivendo uma nova fase de região metropolitana. É aquela que tem metas traçadas, objetivos a perseguir, né, e um direcionamento de investimentos que nós nunca tivemos antes. É inovador isso, viu, Botrão? Perfeito. Foram mais de 140 reuniões, é isso? Com gestores? Mais de 140 reuniões entre gestores públicos e privados, tá? E envolvendo o governo do Estado, os municípios e o governo federal. Perfeito. Olívia, pois não? Bom, uma das características mais tenebrosas da condução dos nossos governos é o fato de que quando o novo governante assume, ele abandona os projetos e as ideias anteriores, né? E ele abandona os projetos do governo anterior ou porque não concorda ou para não concretizar e dar os louros para a administração anterior. Em relação a esse plano, né? Tem uma obrigatoriedade de cumprir mesmo quando mudar o governo? Então, essa foi uma das preocupações do nosso governador, Geraldo Alckmin, né? Ele é muito... Para quem não o conhece, ele fica no pé dos seus gestores, né? E comigo não foi diferente, né? Ele acompanha isso praticamente toda semana. Ele me faz uma pergunta para saber como que nós iremos prosseguir com a aplicação do plano. Isso tem um envolvimento também dos 9 municípios, do próprio Condesb. Nós vencemos a inércia. Nós conseguimos apresentar agora à população, à Baixada Santista, um plano de orientação de investimentos.
Agora, o CONDESB, né, ele será trabalhado de maneira integrada. Todas as decisões para monitoramento desse plano serão feitas com os prefeitos. A partir disso, nós teremos termos de pelo menos protocolo de intenção, a priori, depois alguns termos de cooperação que serão assinados entre nós, entre Estado e município, tá? E esses termos de cooperação eles serão cumpridos, tá? Independente do governo que estiver à frente do Estado, no caso da agência também. Nós estamos dando um caráter muito mais técnico nesse momento à agência do que político. Ela tem o seu papel político também, viu, Boturão? Não tem dúvida. Isso não tem como a gente tirar. Ela é meio, né? Ela faz aquela interseção entre o governo do Estado e entre os municípios da Baixada. Então, independente do seu papel político, nós estamos acreditando que a agência tem o seu papel planejador regional. Por isso a nossa ideia de não eternizar, porque ninguém é eterno, mas pelo menos deixar isso pronto. Isso é um legado para os próximos governos. 16 anos. Uriel, evidentemente, quer fazer a sua colocação. Eu estou em cima aqui do nosso primeiro bloco. A gente vai para o primeiro intervalo. Antes, passando sempre uma informação importante aqui da Prefeitura de Santos, que tem uma equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, né, com um posto itinerante até o próximo dia 30, tá certo? A vacinação para trabalhadores nas áreas de hotelaria, restaurantes, bares, transportes, turismo e esporte, que faz parte, né, da preparação aqui da cidade para a Copa do Mundo. São aplicadas as vacinas que, de acordo com o Ministério da Saúde, devem conter na carteira de uma pessoa adulta. Tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola, hepatite B e dupla adulto, que seria a difteria e o tétano, contra a difteria e tétano, né? Hoje, dia 21, a equipe itinerante está no CT Repelé, CT dos Santos. Nos dias 22 e 23, né, no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, né? E de 28 a 30, na semana que vem, a equipe vai estar na Estação do Valongo, na Secretaria de Turismo, tá certo? Intervalo e a gente volta já já com o Painel Regional Debates. Estamos de volta, né? Este é o segundo bloco do nosso Painel Regional Debates, com prazer conversando aqui com Marcelo Bueno, diretor regional da AGEM, Agência Metropolitana, né? Órgão que planeja aqui a região metropolitana da Baixada Santista e que é diretamente ligado ao governo do Estado de São Paulo. Aqui, secretaria, Marcelo? Hoje, a Casa Civil. Casa Civil, diretamente? Casa Civil, diretamente através da Subsecretaria de Desenvolvimento Metropolitano, né, que deixou de ser secretaria tá certo. E foi incorporada pela Casa Civil como subsecretaria. Perfeito. Olívia Pérez, nossa professora Olívia, cientista política, também conosco, e Uriel Vilas Boas também participando com a gente. 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente também. Uriel, pois não, nós estamos falando sobre o plano estratégico para o desenvolvimento aqui da região, né, que vai ser anunciado agora no próximo dia 28 pela AGEM. Uriel. Eu gostaria que o Marcelo desse uma explicação para a gente. Qual foi o mecanismo utilizado para a convocação daqueles que participaram do plano, da elaboração do plano, e o desdobramento disso? Ou seja, nós temos os 9 municípios e, curiosamente, o maior município da região é Itanhaém. Eu não sabia disso. Territorialmente. Territorialmente é Itanhaém. Ao passo que Cubatão, que tem um polo industrial, praticamente ocupado por indústrias, tem 140 mil quilômetros quadrados. Então, a gente gostaria de saber, no caso, porque nós temos na nossa comunidade os conselhos, nós temos as secretarias, né, de cada município, organizações sociais, associações de moradores, muita coisa, sindicatos. De que forma esse planejamento, esse plano metropolitano, poderia ser utilizado, ou seja, poderia ser não uma provocação, uma provocação no sentido de organização para que a comunidade participasse. E quando se discute a questão, o exemplo lá de Maringá, lá no Paraná, a gente vê o potencial que existe se a comunidade atuar. E quando se fala planejamento, plano estratégico, elaboração de estudos, isso é muito importante. Qual seria a formatação desse trabalho? Olha, em primeiro lugar, nós tivemos que fazer tivemos uma conversa com o CONDESB. É a primeira coisa, porque isso saiu, um planejamento regional, ele teve que partir de algum lugar.
Esse lugar foi da gente. A gente tem esse escopo de trabalho. Ela tem por meta, por objetivo, por obrigação, planejar a região. Isso daí está dentro do seu DNA, não dá para pensar diferente. Então nós começamos as discussões sobre o plano dentro do CONDESB. O CONDESB hoje, através das suas câmaras temáticas, é o que mais significativo a gente tem de representatividade de cada município, né? Então você tem câmaras temáticas de diversas áreas, né? Vou dar um exemplo: cultura, transporte, educação, você tem de saúde, você tem de leis metropolitanas, ou seja, você tem uma de juventude, políticas para as mulheres, você tem 24 câmaras temáticas que estão assim disseminadas no CONDESB, que trazem essas informações. Primeiro passo foi nós reorganizarmos essas câmaras. Depois nós criamos uma câmara temática especial do plano, para que todos os agentes interlocutores envolvidos desses municípios pudessem trocar as suas ideias em 4 eixos prioritários. Não deu para tratar tudo, né? Nós tivemos que optar por 4. Mobilidade, habitação, saneamento ambiental, né? Porque não se fala mais saneamento básico, está se falando muito em saneamento ambiental, e desenvolvimento econômico, né? Que engloba outras áreas, né? Então, nós pegamos esses 4 eixos e começamos a trabalhar juntamente com as câmaras do CONDESB para absorvermos essas informações dos municípios, tá? Dos municípios. Com relação ao Estado, como somos uma autarquia vinculada à Casa, na época, à Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano e hoje Casa Civil, nós tivemos acesso às secretarias afins, secretarias estaduais. Daí nós começamos a organizar e pedir informações, agrupar, organizar mesmo, né? Porque às vezes a Secretaria de Transportes, por exemplo, tem um investimento para a Baixada, né? Um investimento que ela pensa que é bom. Às vezes o município, para ele, pode ser até bom, né? Mas não vai resolver o problema naquele momento. O problema dele é maior, é um outro. Então nós pegamos todas essas comunicações, todas essas informações, agrupamos, planilhamos isso. Eu não sei se a Olívia, que é doutora, né, como é difícil você mexer com dados, com informações. É muito difícil. Informações nós temos de monte. O duro é você agrupar isso. É você transformar aquilo num indicador. E isso é complicado, é difícil. Foi o que nós fizemos durante um ano. Até porque nós temos profundos desequilíbrios, né, entre os nossos municípios, né? Isso está constatado no plano. O número não engana. Você tem cidades assim equilibradas, equivalentes, enfim. Então, você tem uma concentração. Mas há algumas disparidades aí, exatamente. Você tem uma concentração de investimento que é nos 4 principais municípios, os centrais, né? Guarujá, Santos, Cubatão e São Vicente. Né? São aqueles, onde os investimentos são concentrados. E as pontas, que a gente chamou dos municípios periféricos, né? Aqueles que estão mais distantes desse eixo central, eles acabam sofrendo um pouco mais. Nos 4 eixos, tanto na mobilidade, como também na habitação, nós temos o nosso passivo ambiental enorme. É maior do que qualquer outra região do estado de São Paulo. Então nós temos que tratar esse assunto com mais afinco, diretamente com o problema. Problemas habitacionais, nós sabemos do nosso déficit hoje. O plano aponta que se nós não nos preocuparmos com políticas habitacionais regionais, não de cada município, tá? Se nós não olharmos para isso por um caráter mais regional, nós teremos problemas sempre, sempre. Então esse foi o escopo do nosso trabalho. Nos reunimos com todas as áreas afins, que é o nosso papel, e conversamos. Olha, o que você tem para Santos? O que você tem para o Guarujá? O que você tem para Itanhaém, para Peruíbe, para Cubatão? O que você tem nesses 4 eixos? Nós temos isso. Mas isso aqui, ele se alinha com isso, então vamos juntar. Esse outro ponto se alinha com isso, vamos juntar. O plano foi fazendo isso, foi alinhando, e o resultado agora será divulgado no dia 28. Diga, Olívia. Bom, eu já falei e eu reitero que eu acho que um dos traços mais interessantes do PSDB é esse caráter técnico de gestão, né? Eu acho que essa grande marca do PSDB, eu acho que quando ele bate nessa tecla, ele se diferencia dos outros partidos. Às vezes eu vejo candidato do PSDB que se confunde um pouco, adota a proposta do PT, e eu acho que aí as pessoas não conseguem migrar o voto. Mas quando vocês fazem isso, vocês fazem bem feito, que é o caráter da gestão, o técnico, sem dúvida é uma diferença em relação aos outros partidos, e é uma das reivindicações da população, né? Que está sempre reclamando
que há dinheiro, há verba, mas há problema na gestão. Agora, para entender um pouquinho mais, a AGEM, né, que é a Agência Metropolitana da Baixada Santista, ela é um braço técnico do CONDESB, que é esse Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, que reúne prefeitos das 9 prefeituras, né, dos mais 9, Estado. mais o Estado, paritário, né? Paritário. Então, junto vocês decidem planos em relação a essa região metropolitana, né? E aí eu dei uma olhada no plano, nesse plano aí de como melhorar essa região, e bem como você falou, vocês têm 4 eixos de atuação, né? Habitação, mobilidade, saneamento e desenvolvimento econômico. Eu não vi, pelo menos não no release que eu li, discussão, propostas para a área da saúde, segurança e educação. E são as áreas que a população está sofrendo mais hoje em dia, vide a espera aí para atendimento em hospital, para fazer exame, e o crescente número de furtos e sequestros que a gente está vivenciando no estado de São Paulo. Não é competência da AGEM essas áreas? Por que elas não foram abordadas? Não, é competência. A agência ela entra em todos os eixos de atuação do Estado. Tá? Até, às vezes, a gente tem que saber de tudo um pouco. Né? Mas a prioridade nesses quatro eixos, né, principais foi devido ao trabalho também, né, ao escopo de cada uma das outras áreas. Saúde é extremamente único. Você não tem como fazer uma discussão de saúde se você precisa de uma política nacional para isso. Primeiro ponto. Né? Então nós estaríamos debatendo ações do governo federal junto com o estadual para implementar numa região metropolitana que está carente, assim como outras, mas que nós não teríamos um resultado muito afinco. Não teríamos isso, porque nós dependemos de políticas que estão fora da nossa alçada. Esse foi o primeiro ponto. Assim na segurança, assim por exemplo, na educação, porque são políticas diferenciadas. Você tem que trabalhar isoladamente nessas 4 áreas que você mencionou. No caso da mobilidade, né, que antigamente se falava em transporte, você tem os deslocamentos pendulares. A região ela precisa aprender a se deslocar. Você deslocando bem, você gera um bom progresso, um bom desenvolvimento. Você gera emprego, você gera renda. Né? Só que gerando emprego e renda, você também tem que ter o quê? Habitação. Né? A habitação ela é o básico da vida de uma família. Você precisa ter, né, habitação, moradia. Né? E você tendo moradia, não apenas moradia, você tem que ter saneamento ambiental. Então nós acabamos fechando nesses 4 eixos principais no momento, até porque não tínhamos condição de aumentar essa gama, esse raio de ação, não tínhamos naquele momento. Como saúde, você trabalha exclusivamente com essa área, uma área pontual. Educação depende também de políticas pontuais. Né? Então nós optamos pelos 4 eixos mais assim conhecidos no momento, que mais acabam interferindo na vida do cidadão da Baixada. Mas um detalhe que chama a atenção é que a sua explicação é muito técnica e muito política, inclusive, não há como se negar. Mas o que preocupa é que são pontos que mexem com o dia a dia do cidadão. Isso é o primeiro ponto. A segunda questão é que nós temos um país-continente e que não conseguimos colocar as situações, o debate, as questões que estão sendo debatidas. Por exemplo, por que nós temos uma polícia no Brasil onde o Rio Grande do Sul paga um valor, onde o Rio Grande do Norte paga outro, Sergipe paga outro e assim sucessivamente? A saúde, a mesma coisa. Então eu estou querendo dizer, por que nós não conseguimos colocar todos esses segmentos no debate, na discussão? Porque um médico que trabalha na Avenida Paulista, ele fica na Avenida Paulista e não é capaz de ir para a periferia de São Paulo, porque vai ganhar menos, vai ganhar muito, muito menos. Por outro lado, o servidor que trabalha na Avenida Paulista atendendo esse médico, ou que trabalha na periferia, ganha a mesma coisa. Então são situações que eu gosto muito de incentivar essa discussão e esse debate, porque não basta apenas e tão somente a reivindicação ou a reclamação. Tem que ter proposta. Tem que ter participação, porque nós temos, por exemplo, na discussão de segurança pública, difícil você encontrar os moradores de um bairro participando de uma reunião do Conselho de Segurança. Difícil.
E quando você participa da reunião dos conselhos de segurança, comuns as reclamações dos profissionais da Polícia Civil, da Polícia Militar, da falta de equipamento, da falta de efetivo, e assim sucessivamente. Então, todas as áreas que a gente lida, a gente encontra esses problemas. Por isso que eu acho importante não jogar a responsabilidade pura e simplesmente em relação na mão do Executivo. Porque é muito comodismo da minha parte querer, como é, você vai resolver o meu problema, mas não vai. Não é? Então essa discussão, aí haveria o desdobramento quando você discute orçamento municipal, depois o orçamento estadual e vai para o orçamento federal. E a forma de aplicação dessas verbas todas. E com isso evitaríamos manipulações, e aí, para não estender demais o assunto, tudo que nós estamos falando aqui mexe com uma questão básica: economia. Sem dúvida. Economia, ou seja, emprego, lucro de grandes empresários ou pequenos empresários, porque vai ter serviço a ser feito. Não é? Então são situações que eu gostaria de avaliar até onde nós conseguiríamos, utilizando o CONSEG, utilizando a AGEM, utilizando a região metropolitana de Santos, dar como exemplo para outras regiões do Estado mais importante, e onde não faltam profissionais especialistas para discutir essas questões, para que a gente pudesse citar como exemplo, para usar até Maringá como exemplo de novo, para fazer com que as pessoas participem e se sintam motivadas, e aí cria a perspectiva de mudança da situação. Eu só queria fazer uma consideração, até somando a sua palavra, Uriel. O que nós estamos buscando é a governança metropolitana. Nós ainda não chegamos a isso. Nós temos todas as ferramentas. Maringá já chegou a esse ponto. Governança metropolitana, ela incorpora a população também. Nós já temos pelo menos 3 vertentes disso, né? três vetores. Né? Nós temos um fundo metropolitano, né, constituído, que recebe recurso para implementação em obras de cunho metropolitano. Nós temos um CONDESB, um conselho já o mais antigo do Brasil, não tem outro. E nós temos uma agência, entre aspas, eu diria que a AGEM é uma agência reguladora, ela que vai regular toda essa metropolização que a gente tanto sonha. Aí falta, sem dúvida, uma participação maior da sociedade civil. Pô, se nós fomos constituídos por lei, né, por Mário Covas, que foi, a gente estava até conversando sobre as falas, as atitudes dele, quando assinou a lei em 96, né, no Parque Balneário. Sim. Né? Se nós não tivermos o pensamento de região, de uma coisa só, fica difícil. Né? Mas os outros entes também precisam nos reconhecer. Eu dou um exemplo disso, PAC 50 bi. Quanto se falou na distribuição do PAC 50 bi? Eu sou testemunha viva, poxa, todos os prefeitos, seus técnicos, secretários, se debruçaram na mesa da agência para desenhar uma espinha dorsal do sistema de mobilidade da região. Para nós apresentarmos de uma maneira integrada, porque nós só poderíamos participar da distribuição dos recursos como região metropolitana. Porque nenhum dos municípios... Não, porque nenhum atingiu os 700 mil habitantes. Isso, exatamente. Então, olha, juntos vocês podem. Já foi um avanço terem nos visto como uma coisa só, como uma região só, um território só. Chega lá, sentamos lá com a ministra, sentamos com o próprio vice-presidente da República, com os 9 prefeitos ali estavam. Vocês não podem participar disso, vocês precisam agora desmembrar. Poxa, mas como desmembrar? Desmembrar. Nós fizemos um desenho generalizado, uma espinha dorsal, só que agora cada um vai ter o seu pedaço. Cada um tem que entrar com um projeto, é isso? Exatamente. Né? Nem todo município tem condição de bancar um projeto como esse. É isso que eu coloquei aqui numa discussão, não me lembro exatamente como é que estava aqui conosco, o prefeito estava aqui com a gente. Se Santos tem a possibilidade, se Praia Grande tem, mas que outros São Vicente talvez então não tenham, claro, como é que fica? Você não consegue. Até agora não conseguimos. Né? Então você apresenta isso para... Foi uma solução, inclusive, que foi colocada por mim na mesa. Falou, nós temos todas as ferramentas necessárias, nós temos um fundo que pode receber o dinheiro, para que nós possamos desenrolar, já vamos dar um tapa inicial nisso, vamos começar. Aí tinha uma palavra lá, específico. Então eu tinha que ter um consórcio específico. Mas já tem CONDESB, já tem o fundo, já tem que criar agência, um consórcio. Vai ter que criar um consórcio só para construir uma avenida? Também não dá, né?
Eu estou sendo bem sincero até com você que está nos assistindo. Aí já é burocratizar demais. Vamos para mais um intervalo, então. A gente volta na sequência para continuar falando aí sobre esse plano metropolitano de Sistema. Muito bom, voltamos aqui. Este é o terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Regional Debates, conversando aqui com o diretor regional da Agência Metropolitana, Marcelo Bueno, com a nossa Olívia Pérez e também com o Uriel Vilas Boas. Na sequência, algumas perguntas já chegando, a gente abre espaço daqui a pouquinho para o telespectador, né? Eu queria saber, nesse terceiro bloco, rapidamente, o Marcelo, por exemplo, habitação, né? É um dos tópicos aqui abordados pelo plano, né? Habitação, a mobilidade urbana, né? Além da mobilidade urbana, o saneamento, você disse saneamento ambiental agora, né? E desenvolvimento econômico, né? A habitação, por exemplo, está definido aqui, nós temos um déficit de 100 mil unidades. Não, 100 mil é uma projeção até 2030. É isso que eu queria colocar. Tá. Né? É a avaliação de hoje, não é a avaliação para hoje, para esse momento. É que para 2030 nós precisaríamos nesse investimento. No ritmo que nós estamos de implementação de recursos, de investimentos nessa área, neste ritmo, mesmo o Estado, ele tendo políticas específicas para habitação, se nós não tivermos uma força-tarefa maior, nós chegaremos a 100 mil habitações, moradias como déficit habitacional. O plano ele é bem frio nessas questões. Até porque o governador ele não quer nada diferente, ele quer o número real. Ele não quer que seja maquiado nada. Porque, olha, nós temos um déficit habitacional de 70 mil hoje. Aí há discussão porque um município fala que é um pouco mais, outro município fala que não é tanto. Por isso da nossa luta para que haja uma política estadual de habitação, um projeto, uma unificação disso, não apenas políticas municipais, mas que você tenha, que a própria Secretaria da Habitação forneça isso aos municípios, né? Ele dê as políticas habitacionais e os planejamentos habitacionais sejam regionais, não apenas municipais, e daí você tem uma condição melhor de acompanhar isso, né? Não apenas de acompanhar, e também de fiscalizar. Pois não, Olívia e Uriel. Bom, eu queria falar um pouco sobre a questão do projeto, né, e um pouco, parabenizando a iniciativa, que é estudar antes de implementar alguma proposta, né? Então, estudar é fundamental para a gente colocar alguma coisa em prática. A gente tem vários exemplos de atitudes governamentais que dão errado porque não houve estudo antes. Esses estudos, eles também deveriam ser feitos pelo Legislativo. O que acontece? O Legislativo, antes de formular uma lei, deveria também ter um estudo anterior. Ele tem até uma equipe, né? Os vereadores, deputados, tem até um número X de assessores que eles têm direito. Mas o problema é que esses assessores, ao invés de ter um caráter técnico de pessoas que vão fazer estudo para formular leis, muitas vezes são pessoas a pessoa do Legislativo deve favores, ou laranja até que passa o salário, e aí você não tem o perfil técnico. E isso acontece também muito na prefeitura, né? Então, teoricamente, teria que ter uma equipe responsável por fazer projetos, por fazer estudos, mas você não tem um perfil, pessoas capacitadas lá dentro para fazer isso. O que a gente está vendo agora é que o Executivo vem tomando essa função, né? De elaborar, de fazer estudo e de fazer plano, tarefa também que teria que estar no Legislativo. E, na verdade, o que a gente tem uma preocupação é a integração e a participação de quem lida com essa questão. E eu não poderia deixar de mencionar, por estranha coincidência, ontem o Fórum da Cidadania, da qual fazemos parte, e que reúne muitas coisas da comunidade de forma suprapartidária, recebeu a notícia do Extra, do Pão de Açúcar, que quer de volta a sede, a antiga estação da Sorocabana. Estamos aí desesperados na busca de uma solução e teremos uma reunião amanhã às 19h30 para debater o que poderíamos fazer, porque nós queremos o fórum exatamente citando como exemplo da necessidade da participação popular nas discussões. E outra questão que eu gostaria de mencionar é que nós estamos agora buscando com os deputados federais da região a discussão de uma emenda que interesse aos aposentados. Estou citando um exemplo, que na sexta-feira às 10 horas da manhã nós vamos receber os 4 deputados federais, porque entendemos que a comunidade, em vários assuntos, e esse plano metropolitano, como foi mencionado, tem muita coisa que os parlamentares devem participar, estaduais, municipais e federais. Estou citando apenas como exemplo. E, por fim, como fica a participação dos prefeitos no CONDESB?
A gente quer valorizar o Condesb e não não é que o vice ou o secretário não tenha responsabilidades ou peso político, mas o prefeito, o Condesb com 9 prefeitos presentes, dá outra caracterização a qualquer trabalho que venha a ser feito no Condesb. Não, sem dúvida, essa tem sido a nossa, em termos de estruturação do plano, tem sido também nosso objetivo, né? Nós conversamos muito com o presidente Marco Aurélio de Itanhaém, o prefeito de Itanhaém. Ele também concorda que nós precisamos dinamizar um pouco as discussões do Condesb, né? Para que não fique só com discussões carimbadas, né? Isso acontece em qualquer conselho, de qualquer parte do Estado de São Paulo. Porém, a Baixada, por ela estar já num processo de reestruturação, ela acaba perdendo um pouco desse foco, né? Cada município, ele acaba olhando para as suas necessidades. É natural, você, dentro de um processo de consolidação, se você não colocar mais combustível nisso, você acaba atrofiando as discussões. E é o que nós vamos fazer agora, a partir do plano. Uma estruturação completa das câmaras temáticas. Não vamos... me perguntaram se a gente vai extinguir Câmara. Não é extinguir Câmara. É reorganizar as discussões. A Câmara temática, ela tem que servir como a ponta final do Conselho nas discussões mais complicadas. É de lá que saem as necessidades que cada município tem. E daí para frente, nós, dentro da Câmara, criarmos aquele projeto que venha a beneficiar não só a cidade, mas a região, e daí colocar em pauta no Conselho. O ano passado, nós tivemos N questões relacionadas a isso, onde, quando o assunto chegava no Conselho, o próprio Conselho não tinha muita afinidade com aquele assunto, porque só foi tratado dentro daquela Câmara temática. Isso agora, através da mudança de paradigmas que o plano vai fazer, a gente vai conseguir dar uma mesclada. Você não pode falar em meio ambiente sem falar em saneamento. Você não pode falar de mobilidade, tá, sem falar, por exemplo, de habitação. Você não pode, as coisas estão intrínsecas. Você está junto, agrupado. Então agora... esse dinamismo que as discussões do Condesb precisam, eles vão acontecer. Não de uma maneira rápida como a gente espera, mas eles vão acontecer, né? Ainda mais, nós temos um ano complicado, né? Um ano difícil. Ano eleitoral. O ano eleitoral, em que, historicamente, tudo vai um pouquinho mais devagar. Mas nós, como agência, né, como um corpo, um braço do Condesb, nós não podemos olhar para isso. Nós estamos nos preparando até para passar por esse período, né? Trabalhando muito, por sinal. Agora, por exemplo, questão da mobilidade urbana, né? Não dá para falar em mobilidade urbana sem falar ou sem pensar em obras. Positivo. Obra do VLT, não é, que ainda, na minha opinião, essa obra do VLT é um pouco tímida, né? Será da Ponte dos Barreiros e morre lá no Valongo, lá na área portuária, né? Nós temos um projeto aí, até o prefeito Mourão andou chiando barbaridade com relação a isso, né? O VLT só vai para a Praia Grande daqui a não sei quantos anos e eu acho que isso precisa ser revisto junto ao governo do Estado, né? Seja com o PSDB, seja com que partido for, partido do ano que vem, para que se acelere isso e o VLT ganhe aí os municípios todos da região metropolitana e litoral. Tem a questão do túnel, uma polêmica danada, né? Se o túnel vai ser lá no Macuco, se vai ser naquele local onde a Dersa definiu. Do lado de Guarujá parece que há uma boa aceitação, mas do lado de Santos há uma polêmica, uma discussão muito grande, as duas embocaduras, enfim. Ou seja, não dá para falar em mobilidade urbana sem falar de obra, né, Marcelo Bueno? Não dá. Obras estruturantes. Tanto é que o projeto apresenta aqui quase, se eu não me engano, 23 obras, projetos estruturantes, e dentre eles está o túnel, está o próprio VLT. Um túnel? Com túnel. Nós já estamos considerando o túnel, inclusive, com VLT. Esse túnel que o Dersa... O submerso, já com a prospecção de termos um VLT ali também. Cosme da Areia Branca participa com a gente mais uma vez, diz assim: não podemos esquecer que o atual partido que hoje preside ou governa o Brasil, né, foi ele que começou essa onda de greves e badernas em vários municípios do país. E hoje em dia são os reis da corrupção, desvio de verbas públicas e altos preços em licitações. Plantaram e agora colhem os frutos. É a opinião do Cosme lá da Areia Branca. Não sei se alguém aqui comenta a respeito disso. Não, né? Opinião do telespectador. Seguimos em frente aqui. Novas perguntas, novas participações, a gente, na sequência, né? Querem tratar dor de cabeça? É isso? Não. Vamos ver na sequência aqui.
O Silvio do Rio Branco, né? Devido ao fechamento da Ponte Pênsil, o acesso a Santos e São Vicente está cada vez pior. Semáforos atrasados e imensa fila. O que pode ser feito? Na verdade, esperar a obra terminar, não é, Marcelo Bueno? E ainda por cima tem a obra do VLT também, ainda em São Vicente, né, terminando. É aquilo que eu falei, é uma transição, é um modal novo para nós, é uma nova cultura de transporte, integração. Nós vamos ter que nos acostumar com isso. A nossa região foi presenteada, é a primeira região que vai captar todo esse, que está captando todo esse recurso e esse modal, né? É novo. Então, assim, claro que transições, você acaba tendo problemas com trânsito. Realmente andar em São Vicente tá difícil, mas você acaba tendo uma projeção melhor daqui até o final do ano. Eu entendo até essa reclamação da população, porque a situação ficou tão ruim, a situação de mobilidade urbana, que mais uma obra, né, porque já era ruim, fica péssimo. Se a gente tivesse essas obras estruturantes muito antes de se tornar tão caótico, aí sim, eu não teria opção de usar essa avenida ou essa via e eu usaria a outra, porque a outra dá para usar, né? Mas a gente chegou no caos, né? E dentro desse caos, mais uma obra complica tudo, né? Quem veio de Praia Grande para Santos demora um absurdo dentro do ônibus, né? Essa falta de visão da região como uma grande região, né, que deve ser interligada, prejudicou muito o deslocamento de quem mora aqui. E aí a gente vê um reflexo disso nas pessoas se sentindo insatisfeitas com o modo da condução dos governos em geral. Por isso que nós temos que planejar. E não aí eu volto para o mesmo ponto, né? Nós temos que planejar. Eu não posso ser responsável para deixar as coisas, Marcelo, você não tem opinião, fulano, você... Não. Nós temos que planejar. Ah, mas você vai planejar para 2030? Poxa, você me disse que a gente devia ter planejado há 20 anos atrás. Estamos executando agora. Então, eu estou planejando agora para ser executado agora, para daqui 15, 20 anos nós tenhamos um pouquinho mais de fôlego. Esse é o propósito do plano, é o grande resultado que a gente vai apresentar. E você vê que mesmo com tanta crítica em relação à falta de mobilidade, que eu chamo de mobilidade urbana, não estou vendo um candidato, né, defender bandeiras em relação a mais modal ferroviário ou outros tipos de modais, né? Você tem todo o investimento aí no carro, né, nas rodovias, no Brasil inteiro, e não tem ninguém ainda se posicionando em relação a propostas nessa área para acabar com esse caos, que é o deslocamento de um lugar ao outro, né? E que tem a ver claramente com investimento econômico, ou seja, o próprio empresário ganharia também com a hidrovia, com a ferrovia, porque a fabricação do aço, do equipamento, ou seja, é muito interesse e a gente estranha não ver esse... Quem não ganha são donos das montadoras, né? E nem a base política, né, de quem é eleito por essas pessoas. Ou patrocinado por elas. Fernando Araújo Campo Grande, tudo o que acontece hoje são efeitos, né, querem tratar dor de cabeça sem saber a causa. Quando voltarmos a pensar nas religiões, educação e cultura, vamos esvaziar as ruas e prisões e achar soluções de verdade para os problemas que nós temos aí, né? Simplesmente por estarmos pensando o que deveria ser o básico do ser humano. Fora isso, vamos enxugar gelo como sempre. Aí está filosofando um pouquinho, né? Mas acho que tem aí as suas razões de ser, né? Acho que as pessoas precisam pensar um pouco mais no ser humano, no semelhante, enfim, também, né? Mas faz parte de tudo isso que nós estamos discutindo, né? Não, sim, inclusive, Uriel, deixa eu te falar, deixa eu até colocar para você, a agência tem pilotado, junto com a Câmara Temática do Sistema Hidroviário, a implantação desse modal aqui na região, mas de uma maneira muito mais técnica, né? Buscando soluções efetivas para que o modal seja implementado. Amanhã nós temos uma discussão de um seminário do Sistema Hidroviário na Associação dos Engenheiros, aqui em Santos, né? E as discussões, já trouxemos o diretor do Departamento Hidroviário aqui na AGEM, né, no Condesb, para nos passar qual a intenção do Estado com relação a esse modal. Porque os prefeitos também nos pressionam, né? Olha, queremos um estudo. O estudo, ele tem que ser viável. Ele não pode simplesmente dizer, olha, vocês podem fazer que dá. Não, tem que dizer se dá ou não dá, né? Então nós já estamos nos programando para isso, a agência está encabeçando isso, eu posso garantir para você que as discussões estão sendo feitas de maneira integrada, Estado, municípios e agência. Perfeito, estamos fechando aqui o painel Regional Debates, agradecendo muito o diretor regional da AGEM, Agência Metropolitana, o nosso Marcelo Bueno, pela participação, lembrando que o lançamento oficial, né, desse plano
Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista, né, o PMDE Baixada Santista, acontece no próximo dia 28, semana que vem, às 9 horas da manhã, no Teatro Guarani. Obrigado, viu, Marcelo Bueno? Até a próxima. Obrigado, doutor, eu que agradeço. Obrigado também ao Olívio, obrigado ao nosso Julião Vilas Boas, é você que nos acompanhou. Painel Debate sempre com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. Um pouquinho mais na frente, painel regional às 22 horas. Tchau.